Agora que já temos o nosso banco criado, precisamos criar a primeira tabela e as colunas dele, que vai ser a tabela de users. Para isso, a gente vai utilizar de migrations. Vamos entender mais na frente o que é, mas a primeira coisa que a gente precisa fazer é mostrar para o RM, o type RM, qual é o caminho de onde vai ficar as migrations, ok? Para isso, a gente vai abrir aqui e botar migrations e vamos botar o caminho. O caminho dela vai ficar dentro da pasta database. Bom, vamos colocar aqui ./src barra database barra migrations barra estrelinha.ts. Isso quer dizer o que? Qualquer arquivo que tiver o final ts. Opa, deixa eu voltar aqui. Ok. E aqui embaixo, aí agora para o CLI, né, que é aquele comando que a gente vai escrever do type RM, que é que a gente vai precisar fazer. Botar o CLI, os pontos, aqui, e aí a gente vai colocar migrations dir, aqui, e vamos colocar o mesmo caminho daqui de cima, sem esses caras, ok? Sem o TS no final, porque ele só quer saber a pasta que vai aí as migrations. Bom, feita essa parte, a gente vai agora para o package.json. Por quê? Porque lá a gente vai instanciar um script, igual que a gente fez aqui, para o type RM, para a gente não precisar ficar escrevendo a mais, né? A gente já aprendeu isso antes. Então, vamos escrever aqui, type ORM, dois pontos, e vamos colocar o que aqui dentro? Vamos colocar TS Node, copiar daqui de cima, ponto node módulos, barra node módulos barra type ORM barra CLI.js. Então, toda vez que a gente escrever yarn type ORM, ele vai pegar CLI e a gente vai conseguir fazer, ok? Bom, com o script e aonde é o caminho aqui no rmconfig das migrations, vamos rodar o comando. Então vamos lá, yarn type ORM migration, dois pontos, create traço n, que é o name, e aí a gente bota aqui, por exemplo, create users, ok? Damos enter e ele vai criar automaticamente. Ó, o caminho deve ter ficado errado, porque ele não criou exatamente onde eu queria, certo? Então, vamos ver o que foi que ele criou aqui fora. Vamos ajeitar para ele ficar certinho. Bom, pessoal, voltando aqui, eu esqueci de colocar esse arrayzinho aqui por fora para ele criar o arquivo certinho. Então, agora eu rodei o comando aqui embaixo, tá? E ele criou justamente dentro de database, migrations, e temos o nosso carinha. Bom, como é que funciona aqui essa parte da migration? Deixa eu dar uma salvada para ele ajeitar. Funciona da seguinte forma: temos uma classe que ela é o nome que a gente deu e o número randômico, tá? Que ela implementa uma interface do próprio type RM, que ela vai ter dois métodos, que é o up e o down. Isso aqui é para subir, né, a nossa migration, e essa aqui é caso a gente quiser voltar, porque a gente consegue voltar atrás. A gente criou uma tabela, uma coluna, o que for, porque a gente pode criar várias coisas aqui dentro, a gente pode voltar atrás com isso. E isso é que torna mais legal ainda essa parte da migration. Vamos lá. Suponha que você tem dois devs no time. Então, se um tem o seu no seu computador uma tabela que você não tem, basta você rodar a migration, que provavelmente foi que ele fez a partir dela, e aí vai ter os dois devs com o banco de dados atualizados. Então serve para isso, ok? Então, para isso, vamos aqui fazer o seguinte. Dentro dessa função up, a gente precisa fazer o seguinte. Vamos colocar await query runner, await query runner, ponto, create table, que a gente vai criar uma tabela, e dentro desse carinha a gente vai instanciar uma classe chamada table, que ela vem aqui do type ORM,
Dentro desse carinha, a gente passa um objeto, onde o primeiro valor é o name, qual é o nome da tabela, no caso aqui vai ser users, vírgula, e a gente bota qual vai ser as colunas, que ela vai ter, que vai ser, no caso aqui, um array. Então, o primeiro objeto vai ser o nome da coluna, no caso aqui a gente vai colocar o nome ID, o tipo da coluna, que vai ser UUID, a gente já viu esse tipo antes, e is primary, que é a nossa coluna principal, certo? Que vai ser ela, que vai ser o identificador único, né? Então vamos lá. Seguindo aqui o fluxo, vamos criar. Deixa eu copiar aqui para ficar mais rápido. A tabela name. Vamos criar do tipo varchar. E não vai ter esse primary. Deixa eu salvar aqui porque ele deve estar reclamando. Ok, pronto. Deixa eu copiar aqui de novo. Vamos colocar aqui embaixo. Botar alguns. Vai ter o e-mail, que ele vai ser um varchar. Porém, o tipo dele é isUnique, que ele pode ser único só. O CPF, que também é do mesmo tipo, ele tem que ser único. Vamos ter o nosso, deixa eu copiar aqui de novo. Vamos ter o nosso password, que ele vai ser baixar também, que não precisa ser único. E o que é que vai acontecer? Lá no Models, a gente tem várias coisas. Temos o Account Balance, temos Incomes, Outcomes. O que é que a gente vai fazer? A gente vai dividir isso em uma outra tabela, para dividir também as responsabilidades. Aqui a gente vai criar a tabela de Users. Isso aqui a gente vai criar outra tabela futuramente, até mesmo para ver a questão de relacionamento entre tabelas, como é que funciona com o TypeORM, ok? Então, o que é que a gente precisa fazer? A gente vai fazer dois tipos aqui no final, que vai ser o created at, que vai ser do tipo time stamp, que ele vai ter um default do tipo cadê? Now. Deixa eu fechar aqui. E aqui abaixo vai ter um do mesmo tipo, só que é o updated, né? Updated at. Ok? Então temos o created at e o updated at. Então com isso a gente já criou a nossa tabela user com todas as colunas que a gente precisa. E agora, no método down, a gente vai escrever um método justamente aqui, await query runner ponto drop table. E aí a gente escreve qual é a nossa tabela aqui. Vamos dar o revert. Ok? Então isso aqui é uma migration. É um facilitador para fazer as tabelas, relacionamentos, enfim, a gente vai ver um pouquinho mais na frente também. E também ajuda a ter uma maior organização entre os devs do time, para, como eu te falei daquele exemplo que eu falei anteriormente. Beleza? Agora, para rodar, o que é que a gente vai precisar fazer? A gente vai vir aqui no terminal, rodar yarn typeorm run. Ele vai rodar, ó, ele criou a tabela, ele deu um errozinho aqui. Timestamp, ok? Tá dizendo que timestamp não existe. Será que eu escrevi certo? Eu botei types, né? Agora que eu vi. Tem types, também é timestamp, ok? Vamos lá novamente. Rodar. Ele deu mais um errinho. Ah, é porque eu tinha dois cantos, né? Prontinho. Vamos lá, agora. Tcharam. Pum. Rodou um monte de coisa. Tá vendo que ele rodou aquele select from where
as mesmas coisas, só que ele faz aqui, ó, a gente está escrevendo JavaScript, a gente não precisa saber se é SQL, se é o Mongo, se é o que for, não, ele já faz isso pela gente, ok? Então, se a gente abrir aqui, entrar nesse carinha, vamos escolher o My Wallet, e aqui ele cria duas tabelas, uma de Migrations, que é o que? Para ele ter essa referência de quais Migrations já foram para o banco, quais Migrations já voltaram, deram rollback, e aí temos a nossa Users, com a chave primária, né? O ID, o name vai achar com todos os tipos que a gente criou bonitinho, ok? Então, a outra coisa que eu vou mostrar aqui, né? Que é o rollback. Então, para dar um rollback, a gente bota um revert. Então, ele vai reverter aqui, ó, todo o carinha. Se eu der uma atualizada, não tem mais a tabela e não tem mais aqui, ó, no migration, não existe mais aquela tabela, ok? Então, mais uma vez, vamos dar um run para termos nossa tabela. Vamos atualizar e agora temos a nossa tabela novamente aqui, certo? Então é isso, galera, vamos agora para o nosso próximo vídeo.